Linda noite para vocês. Que Deus permaneça no meio de nós. Amém? Tão bom olhar daqui. Você sabe que o pregador a cada dia fica naquela expectativa, né? Eu sento no primeiro banco e não olho para trás. Porque vai que está vazia a igreja. Aí quando eu venho à frente, que eu vejo a igreja ocupada, que alegria. Bendito seja o nome de Deus. Porque é uma grande Lisboa, né, minha gente? Vocês estão vindo do trabalho, vocês estão vindo para cantar, para servir ou para assistir. E aí eu sei como é a demanda da vida. Mas eu fico muito feliz por vocês aqui presencialmente e a você que está com a gente também online. Bendito seja o nome do Senhor. Tendo passado por alguns temas importantes para a família, como meu marido passou, casamento, memória, filhos, a palavra, o compromisso. Hoje eu me propus a falar com vocês sobre a prosperidade no casamento. Mas aí quando eu olho daqui, eu vejo adolescentes, eu vejo jovens, eu penso, eu não posso falar de casamento, entendendo família, sem antes falar de uma compreensão mais alargada sobre essa família que carece muito da instrução do Senhor. E então eu aproveito para me dirigir aos jovens, aos meninos e às meninas. Casamento começa antes com uma escolha para a vida. Eu acompanhei recentemente, até gravei um programa com uma menina, ela tem 20 e poucos anos, e gravei com uma outra de 20 anos de idade. E uma delas me disse assim, Darleide, eu fui te ouvir quando eu nem sabia quem estaria palestrando num evento do Ministério da Mulher em Minas Gerais, lá no Brasil, um estado brasileiro. E ela disse que tinha 14 anos de idade quando eu comecei a falar, e aos 14 anos de idade ela decidiu o que ela queria para a vida sentimental, para a vida emocional, para a vida dela. Hoje ela tem essa experiência para contar, já fazendo o seu doutorado, o seu doutoramento, quando ela diz, Darleide, eu aos 14 anos, eu ouvindo a palavra quando você pregava, eu decidi que eu seguiria a minha vida e só entregaria o meu coração a alguém que primeiro tivesse o coração em Cristo. Eu começo, portanto, em se tratando de casamento, família, prosperidade, levando os mais jovens, os meninos e meninas, a considerarem, hoje pode ser o dia em que o Senhor te chama a fazer uma aliança no Espírito, uma aliança com Cristo, para que o seu corpo, a sua vida, seja compartilhada com alguém que mais que amar a você, ame a Cristo. E de tanto amar a Cristo, ame a você numa aliança para sempre. Em nome de Jesus Cristo, jovens, meninos e meninas, o seu corpo, a sua mente, a sua vida foi comprada por preço de sangue, o sangue de Jesus Cristo. Como bem disse no sábado anterior, e venho repetindo todos os dias, Jesus Cristo precisa, não é que Jesus Cristo precisa, nós precisamos ter em mente em quem está a vida da gente, com quem é o nosso maior compromisso. Tenha uma experiência real com Jesus ao ponto de você decidir hoje. Porque se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o seu coração. E nós muitas vezes consideramos que os meninos, as meninas, os mais jovenzinhos, eles não estão com o coração aberto para ouvir a palavra com a verdade que ela é em si. E deixamos para tratar de assuntos outros quando já o tempo passou. Nós muitas vezes, pais, temos dificuldade de abrir questões com os nossos filhos que se nós não abrirmos, outros abrirão. E não será possivelmente na medida que nós faríamos com o amor que nós temos aos nossos filhos. Quer ver um tema que a gente pode voltar a tratar deles? Sexualidade. A gente não trata a sexualidade como um assunto de família e relegamos isso a outros fora do nosso seio familiar. Pais e mães morrem de vergonha de tratar de assuntos da sexualidade e eu devo dizer para vocês que isso chega a ser um pecado. Não foi o diabo quem criou sexualidade.
Não foi um desvio da criação de Deus. Não foi Satanás quem imprimiu em nós a sexualidade. Isso não é um desvirtuamento do propósito de Deus. Deus criou homem e mulher, e criando homem e mulher, criou conjuntamente a sexualidade de ambos. Mas nós temos vergonha até de dizer para os nossos filhos o nome dos órgãos genitais. Nós temos vergonha, nós não tratamos disto. Só que os nossos filhos estão voltando da escola, ou antes mesmo de ir até lá, com muita informação, com muito conhecimento, desvirtuado muitas vezes da palavra de Deus. E quando eu digo que há uma possibilidade a ser considerada de que, dependendo de como nós tratamos desse assunto, chega a ser pecado, é porque nós deixamos na mão de Satanás um tema que é próprio da criação. Eu tenho vergonha de dizer para uma criança, numa idade em que ela possa entender, ou que ela mesma perguntou, e quando uma criança pergunta, a gente precisa dar ouvidos ao que ela pergunta e não fazer de conta que não foi feito pergunta nenhuma, mas atenção a uma criança, respondendo com palavras adequadas, com o meio adequado de ser pai e mãe, que conduz o seu filho ao saber que o que ela pergunta não está errado. Que o que ela pergunta não é pecado. Ela quer saber como foi que ela nasceu. E você tem vergonha de contar a uma criança como foi que ela nasceu. Quando você tem vergonha de contar a uma criança como ela nasceu, você diz que Deus faz coisas horrorosas, pecaminosas, sujas, que, portanto, não se deve falar por ser imoral. Você entende em que medida eu digo que nós devemos pensar nisso seriamente para não incorrermos em pecar? O que seria? Como assim, Darleide? Me fala melhor. É um pecado você esconder o que o Criador criou, Criador estabeleceu, lançar na mão de Satanás e tratar do que Deus criou como se fora pecado. Tratar do Criador e sua criatura, que em amor deu a este uma identidade mental, emocional, espiritual, física, sexual, um conjunto. Nós abafamos. Shhh, não fala disso. Para com isso. Quando nós fazemos isto com a criação, nós acabamos deixando esse tema na coluna do pecado. Isso, então, para dizer a vocês o quão necessário é que nós tenhamos a mente instruída pelo Espírito, de tal maneira que aquilo que nós muitas vezes temos considerado por uma cultura de um mundo caído, que trata das coisas santas como se fossem profanas e muitas vezes querem fazer do profano o santo, o cristão precisa ser corrigido pela palavra para que nós tenhamos famílias saudáveis, casamentos fortes, filhos ensinados no Senhor, a saberem se conduzir no mundo, volto a dizer, caído. Mas no mundo caído, Deus deixou o Evangelho para edificar, e toda mente que é envolvida pela palavra de Deus é chamada a uma mudança de vida e a testemunhar. Então, muito possivelmente, eu volto a falar desse assunto com vocês. Pais e filhos. Pais preparados, filhos instruídos, filhos abençoados, famílias para a glória de Deus. Amém? Muito bem, meus amores. E aí eu disse que falaria sobre casamento e prosperidade, né? Ou prosperidade conjugal. E aí eu pontuei também, agora há pouco, sobre o cuidado de os jovens, os adolescentes, desde então se permitirem ser instruídos pelo Espírito para fazerem boas escolhas. Casar é bom. Foi Deus quem criou o casamento.
Mas se nós não soubermos lidar com o casamento, ou se errarmos na escolha de um casamento mal feito tem o poder de prejudicar até mesmo o destino eterno. Um casamento que não é estabelecido, uma aliança que não é feita sob a autoridade do Senhor, sobre o governo de Deus, para ser uma aliança, sobretudo espiritual, que se dá entre um homem e uma mulher, segundo a palavra e para a glória de Deus, nós estamos incorrendo em grave erro, que muitas vezes, por não termos consultado ao Senhor, nós incorremos de tal maneira no risco de comprometermos a nossa saúde mental, comprometermos o nosso destino eterno, por nós termos escolhido dividir a vida com quem, em lugar de somar para a vida eterna, nos soma ou nos subtrai da alma vigor espiritual, ao ponto de muitas vezes nós vermos pessoas destruídas emocional e espiritualmente, em função de uma aliança mal feita, quebrada, destruída, que tem poder sim de comprometer a tua vida espiritual para sempre. Quando eu digo tem poder para comprometer a sua vida espiritual para sempre, obviamente que eu estou dizendo que há um risco nisso, que você deve evitar, e para isto o Senhor nos fez saber que não é do seu agrado que nós nos envolvamos com quem não contribui para o nosso crescimento espiritual, porque é plano de Deus que todas as nossas relações sejam para edificar de tal maneira que em tudo se veja a glória de Deus. Amizade. Se você tem amigos que não contribuem para o teu crescimento espiritual e você não tem o governo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua mente, se você não tem autoridade espiritual ou governo do Espírito, então você não contribui para o crescimento daquele que é carnal. Se você não acrescenta vigor a alguém, se você não é bênção na vida de alguém, se este também não te abençoa, essa relação então não se dá para a glória de Deus. Nos amigos que você é bênção para os seus amigos. A relação que você tem com as pessoas, em qualquer medida, é uma bênção para com quem com você se relaciona. Os seus amigos são amigos para te fortalecer ou para te enfraquecer? Teus amigos te levam para mais perto de Jesus Cristo ou para longe de Jesus Cristo? Agora vou adiantar um pouco mais. E se o seu namorado, sim, eu estou falando com você que tem 14, 15 anos e se aventura a namorar, você nem deveria estar namorando. E eu estou te dizendo em amor. Você não deveria estar beijando na boca. Você não é dono do seu nariz ainda. No dia dos namorados, você vai pedir dinheiro ao seu pai para comprar o presente da menina. Você nem trabalha ainda. Você vai pedir dinheiro ao pai? A namorada é tua ou é do pai? O namorado é teu ou de quem é? Você nem tem arrumado ainda direito a cama. Menina, para com isso. É muito novinho, muito novinha para dar conta. É que disseram para você que basta ser grandinho, ser grandinha, que basta ser bonitinho, bonitinha, já dá para namorar. Namorar é coisa séria. O povo lá fora que não conhece a palavra, namora por namorar. Servos de Deus deveriam namorar para casar. Estou dizendo para casar com o primeiro? Não. Mas, contudo, todavia, deveria, se namorasse com conhecimento, auxílio dos pais, auxílio do Espírito, da palavra, entendimento, tem maturidade mínima, tem trabalho ou não tem? Estuda, não estuda, pode ter algum governo sobre a sua vida? E eu nem vou falar do tipo de namoro que muitos têm. Está namorando, beijando muito, abraçando demais, passando mão por onde não deveria. Isso não é do agrado do Senhor. Isso não é namoro. Isso é imoralidade sexual.
E aí eu pergunto, você aos 15 anos de idade, 14 anos de idade, 16 ou 17, se nós mais velhos, muitas vezes não temos um governo, o domínio próprio, imagine você ainda imaturo. E não é imaturo porque você é menor e os outros é que são melhores que vocês. É que teu cérebro só estará pronto, a tua amígdala cerebral só estará fechada, completa, o cérebro só estará de todo formado, fechado para suas capacidades e suas habilidades atuarem completamente quando você tem por ali volta de uns 21 anos de idade. É que o teu cérebro amadureceu e está completo. Você com 13, 14, 15, 18, 19 anos, o teu cérebro ainda não está pronto. Portanto, é como dizer assim, você ainda não tem muito juízo. Não sei se vocês lembram, mas lá no Brasil dizia que quando o dente ciso nascia, chamavam de dente do juízo. E ele nasce mais tardiamente, não é junto com o dente de leite. Não é? Então, considerem, pais, conversar com seus filhos. Para tudo tem hora. Eu não estou dizendo que vocês devem, então, fechar o assunto e namorar aos 21 anos de idade. Vocês me entendem? Mas eu estou dizendo aos mais novinhos e, claro, chamando os pais a considerarem conversar com seus filhos. Nós vamos falar sobre prosperidade conjugal. Como nós queremos prosperidade espiritual quando nós já estamos casados? Foi assim com a nossa geração, quando os nossos pais não falavam com a gente. Nossos pais não falavam de sexualidade. Nossos pais só diziam, é assim que eu estou falando e acabou. Era ou não era? Mas nós, com os nossos filhos, noutra geração, nós não deveríamos fazê-lo assim. Eu lembro da minha filha, quando ela tinha mais ou menos uns 15 anos, ela já sabia, muito tempo antes. Uma vez eu a vi conversando com amiguinhos e ela dizia assim, antes dos 15 anos, ela já dizia assim, lá em casa não se fala em namoro antes dos 15 anos. Ela sempre soube. Porque nós falávamos isso desde muito cedo. Ela sempre soube. Os pais precisam tratar dos assuntos abrindo essas questões o quanto antes. Repito, eu estou dizendo para proibir os seus filhos, eu estou dizendo para nós tratarmos disto com seriedade. E estou aproveitando para dizer aos meninos e meninas, vocês pensem bem e respondam com sinceridade. Vocês estão prontos para lidar com namoro, relacionamento? Vocês estão prontos para frustrações, para desentendimentos? Qualquer coisa que opere um relacionamento quando nós ainda estamos aprendendo na vida? Meninos e meninas, vocês estão certos do que vocês estão buscando na vida? Aos 13, 14 anos de idade, 15 anos de idade, o que seja? Pensem bem. Pensem muito bem. Aos casados, vamos então pensar um pouco melhor aos casados. Por que será que a Bíblia, a palavra de Deus, nos traz, bem próximo do meio, do centro da Bíblia, um livro que trata de relacionamento como o livro de Cantares? O que nós vamos ver no livro de Cantares? Um casal que vive uma experiência que de todo não é fácil identificar o que seja o livro de Cantares, se uma poesia, uma peça de teatro, alguma coisa, um musical. Porque ele tem estrofes, tem trechos, tem momentos diferentes, tem momentos de grande emoção e depois uma queda, uma chamada à razão. O livro de Cantares ele é desafiador, mas ele é extremamente rico no aprendizado aos relacionamentos. E eu convido então você a pensar, marido e mulher, homens e mulheres aqui, os casados em especial. Por que será que Deus separou um livro em sua palavra todinho para falar de relacionamento? E saibam de uma coisa, muitos crentes não gostam nem de ler nem de comentar o livro de Cantares. Pensam que pode ser um equívoco, afinal de contas também nele tratamos de sexualidade. Por que será? Qual o interesse de Deus? O que há do interesse de Deus para que nós pensemos sobre relacionamento? E aí eu convido você agora a abrir o livro de Cantares, para nós lermos só muito rapidamente, porque hoje eu me comprometi a não passar muito do tempo. Tudo bem? No livro de Cantares, nós vamos ler algo muito pontualmente, que pode ser significativo para você considerar melhor a vontade de Deus para a sua vida enquanto casado. E isso vai se aplicar às nossas relações
também de outrora em afeto, carinho, respeito e amor como um todo. Eu convido você a ir aqui comigo no capítulo 4. Capítulo 4. Eu vou encontrar um homem. Vocês encontraram? Cânticos 4. Querido Deus e Pai, eu abrindo a palavra e abrindo o verbo com os meus irmãos, com os meus amigos, eu clamo em nome de Jesus Cristo, que o Senhor em Tua palavra fale o que eu não falo, diga o que eu não digo, vá além das minhas palavras e toque o coração de quem receber o que está escrito. Que o Espírito Santo, Senhor, se mova nesse lugar. Que a unção do Espírito se dê na vida de cada uma das pessoas. E eu te peço de modo muito especial que honre a cada uma dessas pessoas no esforço que elas fizeram de vir até aqui. Que cada um seja visitado pelo Espírito Santo. Senhor, elas não vieram aqui por outro motivo, senão para ouvir a Tua palavra. Não deixe que esta palavra volte vazia, mas que ela seja palavra poderosa para que haja nesta noite salvação, mudança, transformação, luz derramada sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vejo no capítulo 4 um princípio que muitas vezes se quebra em nossos dias, mas é um princípio de um bom casamento que denuncia prosperidade. É o reconhecimento, é a validação, é a palavra, porque amor também se expressa em palavras. Está aqui no versículo 1. Como você é bela, minha querida, como você é linda. Os seus olhos são como pombas e brilham através do véu. Os seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ordeantes no monte de Gileade. Que lindo, né? Estou ouvindo vocês assim meio que, oi? Os seus cabelos, ele fala dos cabelos dela, ele vai dizer dos dentes dela. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro. Cada uma tem o seu par e nenhuma está faltando. Ele vai falar além dos seus dentes, que tem os seus dentes completos, dentes brancos, parece que saíram do lavadouro. Ele vai dizer assim, os seus lábios são como um fio de escarlate e sua boca é linda. As suas faces como romã partida, brilhante através do véu. Ela usava um véu e ele a olhava por entre o véu e via por trás do véu a sua beleza. Ele vai dizer, o seu pescoço é como torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos os seus escudos, soldados valentes. Ah, que maravilhoso. Ele vai falar do seu corpo, vai falar até dos seus seios. Verso 6, antes que rompa o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e à colina de incenso. Você é toda linda, minha querida, e em você não há defeito. Ai, alguém suspira. Esse homem diz coisas lindas para essa mulher. Queridos casados, homens e mulheres, e os solteiros, prestem atenção. Não queiram menos que alguém que lhes achem linda, que lhes digam palavras lindas, que os tratem de maneira linda. E aos casados, alguém ainda está lembrado de olhar detalhadamente para com quem você casou? Você ainda lembra que ela tem pescoço, colo, dentes brilhantes, sorriso, cabelos? Tem algum elogio ainda entre vocês? Tem ainda alguma validação? Homens, por que eu escolhi começar aqui tratando desse episódio em que o texto diz que são palavras do marido para sua mulher? Porque vocês têm fama de não prestarem atenção. E eu não quero acreditar numa coisa dessa.
Não é possível que a gente alimente, nutra a cultura de que homem não presta atenção, de que homem não se importa, de que homem não elogia. Eu me recuso a acreditar numa coisa dessas. Talvez porque eu sou casada com um homem há 31 anos que é completamente diferente. Hoje eu me deparei com uma surpresa que ele me fez. Estava eu lá preparando o almoço, bonitinho, e ele, amor, eu vou lá ver. Menino, eu nem te conto. Sério? Falei, mas amor, peraí. E ele é assim. Quando a gente faz aniversário de casamento, desde nosso namoro, ele celebrava o nosso namoro mês a mês. E o medo de me perder? Todo mês tinha lá uma cartinha. Lembra que ontem ele disse que tinha cartinha com gatinho? Era ele quem providenciava, não era eu não. Estava dando conta lá da minha mãe, que estava dura na queda comigo. Cartinha, bilhetinho, chamar o garçom de ir a algum lugar, chamar o garçom, por gentileza. E o garçom vem, eu pensando que era conta, não era uma bandeja com presente, flores. Fica a dica para vocês. Eu me recuso a acreditar que um homem não percebe quando a mulher arrumou o cabelo. Sabe essas histórias que falam nos encontros de casais? E que falam em toda a palestra de casais? Que homens não prestam atenção, que homens não prestam atenção. Se existe isso aqui em Portugal, que seja com os brasileiros, que seja com os cabo-verdianos, que seja com os angolanos, com os africanos, o que seja, com os portugueses, eu me nego a acreditar que vocês não saibam que quando a gente gosta de alguma coisa, a gente diz que gostou. Quando a gente vê alguma coisa bonita, os nossos olhos brilham e nós dizemos que lindo que é. Então, diz para a tua mulher, ela é ou não é? Se não era, se vira. Agora ela é. Foi com ela que você casou. Se vira. Foi com ela que você casou. E quando você namorava com ela, você costumava dizer, que linda, agora que você é casado, jura que está tudo bem? Olha esta palavra, por que isso está na palavra? Por que eu leio palavras daqui, do texto sagrado, de um homem que diz palavras de uma mulher, de uma maneira que eu fico pensando, gente, ele presta atenção até no pescoço dela. Nos dentes dela, no cabelo ainda vai, os dentes, o sorriso, mas ele vai falar do pescoço e compara o pescoço. Qual foi a última vez que tu lembrou que tua mulher tem pescoço? Esse homem lembra, coisa mais linda. Ele vai dizer, olha o verso 9, vê comigo o verso 9. Você roubou meu coração, meu amor. Minha noiva roubou meu coração com um só dos seus olhares. Isso é maravilhoso. É um homem que se dá de perceber o olhar da sua mulher e diz, você roubou meu coração. Que coisa linda. Olha o final do verso 10. O aroma do seu perfume é mais suave que todas as especiarias. Seus lábios destilam mel, minha noiva. E aí eu vou dizer outra coisa. Queridos, venham cá. Quando você trata bem a sua mulher, quando você é gentil, amoroso, quando você a trata com essa delicadeza, com expressões bonitas de um homem que reconhece em sua mulher quem ela é. Ei, amigo, eu sei, algumas coisas mais eu vou falar no encontro de casais. Mas eu sei que muitos de vocês não estarão ali, acabaram as vagas muito cedo, você demorou, não é? Então eu devo dizer a vocês, atenham-se ao menos à palavra. Olhe o que a palavra ensina. Quando você tem uma experiência de dizer palavras bonitas, palavras elogios, você ocupa um lugar incrível na vida de uma mulher e impede carências, impede as necessidades emocionais de se avolumarem e elas se sentirem sozinhas e abandonadas. Quando você diz estas palavras, ela já não se vê mais necessitada dos elogios de ninguém, ela tem em você satisfação. E meu amigo, tem algo também tão bonito, seus filhos escutam e eles não quererão, nenhum sendo menina, um homem
que lhe seja menos que o seu pai. Nenhum menino quererá ser menos que o seu pai é para a sua mulher. Eles terão uma família, muito em função da família que você constrói. E que eles veem, meu pai é um grande homem. E eu vejo meu pai amar a sua mulher. Eu quero ser um homem como meu pai. E para eu ser um homem como o meu pai, é que eu aprendi com meu pai a tratar uma mulher. Você me entende? Pelos améns, eu entendo que sim. Nós, quando vemos uma criança reproduzir alguma coisa, é que ela viu dos seus pais. Quem nunca viu uma criança colocar o sapato da mãe e sair arrastando pela casa, quando está começando a andar? É que ela viu sua mãe com seu sapato. É o menino que pega o sapato do pai. É assim para a vida. Tudo que uma criança ver os seus pais fazendo, ou os adultos à sua volta fazerem, eles vão reproduzir também. Você é grosseiro com a sua mulher, eles serão grosseiros também. Pelo menos terão a moldura de um tratamento inadequado. Tem muitas meninas que começam a namorar muito cedo porque não tem um pai presente para dar colo, beijo, abraço, dizer para uma menina: eu amo você, minha filha. Você é minha filha amada. Ela ter satisfação no abraço de um pai e ela ter a satisfação no colo, no carinho, na presença de um homem que tem uma voz poderosa para dizer a ela desde muito cedo como referência de homem: meu pai, eu admiro meu pai. Ela não vai querer outro homem tão cedo que seja menos que o seu pai. Você é modelo, servo de Deus. Você é modelo. Eu disse que eu ia terminar antes do meu tempo, mas acho que não vai dar certo. Porque senão eles vão dizer que eu só falei para eles. Senão eles vão dizer que é só para eles. Mas vem comigo aqui no capítulo 6 de Cânticos dos Cânticos. Verso 6, eu vou ser breve. Quer dizer, eu vou parar de prometer. Para onde foi o seu amado? Encontraram o capítulo 6? Para onde foi o seu amado, ó mais bela das mulheres? Que rumo tomou o seu amado para que ajudemos a encontrá-lo? Oi? Parece que o amado, aquele homem que elogiava muito aquela mulher, foi embora? Parece que ele ali não está? O que foi que aconteceu? Não entendi. Volta então comigo no capítulo 5, verso 3. Já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, como voltar a sujá-los? O meu amado então meteu a mão pela fresta da porta, o meu coração estremeceu. Uau! Ela disse: eu já tirei a minha túnica, eu não vou vesti-la outra vez. Isso significa dizer que ele estava do lado de fora, ele deve ter chegado mais tarde, ele então não estava feliz. E diz: eu não vou levantar e abrir a porta. Você nunca fez isso, né? Quer enganar a quem? Não fala comigo. Quantas vezes você ficou mal-humorada, chateada, e ele perguntou: o que foi que eu fiz? E você disse: nada não. Devia saber. Ele chega em casa, aquele homem que estava elogiando, querido, ele chega em casa, bate a porta e diz: abre a porta, amada minha, pomba minha. E ela diz o quê? Já lavei a minha, tirei a minha túnica, já estou pronta para dormir. Não, eu não estou criando, essa história está aqui. Aqui, ó, verso 2. Deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito. A minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos com gotas da noite. Abre a porta, amada minha, pomba minha. Ela diz: não vou abrir, estou pronta para dormir, problema seu. Então ele, com a atitude de um homem, que eu estou chamando os homens dessa igreja para ter essa atitude aqui, porque isso é próprio de vocês. O meu amado, então, ele meteu a mão pela fresta da porta, e quando ele faz isso, ela: ai meu Deus, meu coração estremeceu. Toda mulher gosta de homem que tem postura, que tem atitude, que tem uma atitude que é de presença. Nós estamos vivendo uma geração de homens muito, eu não sei se pode falar aqui em Portugal sem ser mal interpretada, mas me perdoem, lá do Brasil a gente diz frouxos. Homem molinho, homem que não dá conta. Deus quer você como um homem que tenha atitude.
Quando essa mulher diz, ai, eu não vou, ai, eu não quero, ele vai, não vou abrir a porta, estou chateada. Ele não se deixa vencer. Ele diz, eu vou abrir a porta, meu amor. Eu vou entrar, eu quero você. Eu quero a minha casa. E ele diz, e ela vai dizer assim, eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. Ela levantou, glória a Deus, ela levantou. As minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa. Ela dormia perfumada, bonita, sobre a tranca da porta. Ela abriu a porta ao seu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele falou. Eu busquei, mas não achei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. Conflito sempre existe em casamentos, tá bem? Conflitos existem, desencontros existem. Mas eu queria chamar a atenção sua para um aspecto aqui. Os outros, a gente trabalha depois. Há um aspecto que é do tempo. Ele chegou, talvez fora de hora, ela desagradada, chateada, com todo o direito. Ele insiste para entrar e ficar na sua própria casa. Ela diz, não vou abrir. Ele insiste, vocês viram que ele insistiu. Ela disse, não vou abrir. Mas quando ele insiste, o seu coração estremece, ela entende a atitude dele. E quando ela abre a porta, ele já havia ido embora. O tempo para resolver os problemas de casado, os problemas de casal, o time, a hora, o momento. Vocês precisam de ajuda para resolver um problema? Será que dá para evitar que esta porta fique trancada entre vocês por mais tempo? Será que dá para considerar que vocês são adultos, cristãos ou não são cristãos? Que vocês são adultos, maduros, cristãos, ao menos deveríamos esperar, que se permitissem pelo menos abrir a porta e conversar. Abrir a porta e ouvir o outro, que o outro tem a falar. Abrir a porta a tempo, não se demora, não fica distante, não se afasta. Volta-te rápido, vamos resolver o que precisa resolver agora. Não é para gritar, não é para brigar, não é para acusar. Tem uma história de um tal de DR. Vem cá, a gente precisa conversar. A gente não avisa, a gente já chega e diz. Pega na mão do outro, se aproxima do outro, toca e diz, eu preciso te dizer algo. Escuta aqui o que eu vou te falar. Sem acusar, sem gritar, baixa, aguarda. Abre o teu coração e diz. Ou abre o teu coração, abre os teus ouvidos para escutar. Esse homem foi embora. Poderia ser ela também. Há mulheres que não estão aguentando e elas estão indo embora. Há homens que vão embora muito mais rápido também. Há filhos que estão ficando sem seus pais, há famílias destruídas. E nós queremos prosperidade financeira, nós queremos prosperidade na vida, mas a maior de toda a prosperidade é se nossa família prospera. E o que muitas vezes impede a prosperidade no casal, na família? Impede que a gente se fecha no orgulho, a gente se fecha na raiva, a gente se fecha na frustração. E nós, fechados, cada um no seu canto, passamos a nos ver como inimigos, quando éramos para ser amigos e nós contribuirmos um para o bem do outro. Mas estamos fechados também no nosso pecado. Nós temos muitas vezes nos fechado em um coração pecaminoso que nutre maldade, pecado, adultério, imoralidade, perversão, violência, abusos, trancados no pecado. E disso eu tenho falado todos os dias. Nós precisamos desesperadamente da libertação do Senhor, mas nós precisamos nos quebrantar na presença de Deus. Amados irmãos, em nome de Jesus, eu não findo esse assunto aqui. Nós findaremos ainda nos dias a seguir.
Mas a todo tempo e todo dia eu os tenho convidado que sejamos sábios na palavra. Nós precisamos ter sabedoria. Olha o que aconteceu aqui. Um se nega e o outro vai embora. Tem gente que se nega a fazer tratamento, tem gente que se nega a ir a um médico, tem gente que se nega a procurar um terapeuta, um conselheiro, um pastor, a palavra, a Deus. Tem gente que se nega a ouvir o conselho, a instrução do Senhor. Casa com quem não deveria ter casado e depois responsabiliza Deus e diz: Deus, eu tenho tanto orado. Se envolve com quem não deveria, não poderia. Se arrisca em relacionamentos que não estão debaixo da graça ou debaixo da bênção, da aliança de Deus. E estando casados, não são verdadeiramente homens e mulheres que se importam com o bem do outro. Convertam-se. Convertam-se. Tenham um coração convertido, ao ponto de considerarem que com quem você casou, você prestará contas a Deus pela maneira como tratou. Trate a sua mulher devidamente, honrosamente. Trate o seu marido respeitosamente. Trate o seu marido em amor. As divergências que há, você casou com alguém que tem transtorno mental, eu também não estou pondo na sua conta de que você seja a psiquiatra dele, a psiquiatra dela. Não estou pondo nesse lugar. Não estou pondo você como psicóloga ou psicólogo do seu marido. Se tem transtorno, não é você quem vai curar. Isso eu preciso dizer. Mas se eu estou falando a pessoas que estão me ouvindo segundo a palavra e o Espírito Santo tem te tocado a você se enxergar na sua experiência, para responder ao Senhor, és cristão, és convertido, participas da Santa Ceia, lava os pés da tua mulher, lava os pés do teu marido, comunga à mesa com Cristo? Em tua vida conjugal, a prosperidade do fruto do Espírito? Ah, Darleide, mas eu não amo mais. Ah, Darleide, eu não tenho mais paciência. Ah, Darleide, eu não sei, eu não aguento mais. Eu estou falando a cristãos. Há fruto do Espírito ali. Se há fruto do Espírito, há amor em abundância. Se falta o Espírito, não há amor em abundância. E esse amor que é carne tende a findar. Não tem domínio próprio. Não tem mansidão com a sua mulher. Não me diga que foi assim que você aprendeu e é assim que é. Não tem mansidão, não tem domínio próprio, não tem paciência. Não é um casamento alegre, não tem alegria na tua casa. Quando um está para chegar, o clima pesa. Há um silêncio, há trevas. Onde está o fruto do Espírito? Paz, não tem paz na tua casa. Amor, mansidão, domínio próprio. Alegria. O que te faltas? Olha o prejuízo que há. Um casal que se ama. Há uma demora de considerar um ao outro e um que vai embora. E essa mulher vai atrás dele, vai correr atrás dele, vai dar um trabalho danado para reconquistar. Vai dar um trabalho danado para ir buscar esse homem e de novo começar a história e dizendo: eis que é o meu amado é meu e eu sou dele. Se num casal que tanto nada, que não precise de um renovo, que não precise de algo que te venha fazer considerar melhor o teu casamento, afinal, encontro de casais não é só para quem tem problema, é para quem quer celebrar. Bom, de tudo, de fato, não cumpri minha palavra e já se vão 15 minutos além.
Mas eu espero que a palavra de Deus a cada dia chegue ao seu coração e te faça assim um reboliço na alma, como eu costumo dizer. Eu todos os dias te afirmo, eu não vim aqui para voltar para casa com meu marido, nós não viemos aqui a cada noite no nome de um qualquer para dizer palavra qualquer. Nós viemos no nome de Jesus, pela palavra de Deus, e você veio aqui pelo mesmo motivo. Deus te trouxe, Deus tem um propósito, e uma reunião espiritual não pode começar e terminar sem que o Senhor se faça presente e que nós saiamos daqui do mesmo jeito que saímos ou pior. Eu acredito plenamente. Deus tem feito um reboliço em muitos corações. Digo pelo que tenho ouvido, pelas mensagens que recebo, mas eu sei que tem muitos que estão em silêncio e o Senhor tem feito reboliço. Você sabe o que é reboliço? Um movimento na tua vida. A palavra não pode voltar vazia. E em nome de Jesus Cristo eu declaro, há casamentos que estão sendo restaurados pelo poder de Deus. Nós invocamos a presença do Espírito Santo para que homens sejam restaurados. Eu volto a dizer, porque eu sou português, brasileiro, angolano, francês, europeu, você é um servo de Deus e o Senhor tem te chamado a nascer de novo. Reveja suas palavras, reveja suas atitudes. Seja um homem segundo o coração de Deus. Se permita ser instruído pelo Espírito Santo. Seja um exemplo para os seus filhos. Seja luz na sua casa. Mulheres, edifiquem. Vocês não me inventem de andar, enveredar por caminhos de feminismo. Olha aqui. Andem pelo caminho da fé. Pelo caminho da verdade. Pelo caminho do Senhor. Uma mulher que tem sua identidade em Deus é uma mulher segura, é uma mulher potente, porque a sua potência está no espírito e na sabedoria do Senhor. Homens, não andem segundo o conselho dos ímpios, andem segundo o conselho do Senhor. Não se misturem com aqueles que não vivem segundo o poder do Espírito. É o grupinho do WhatsApp? É lá que você recebe nudes, fotos de mulheres nuas, porque os seus colegas do trabalho não são da sua fé? Saia dali agora, testemunhe no nome de Jesus. Testemunhe no nome de Jesus. Meninas, andem conforme uma mulher de Deus. Crianças, sejam iluminadas pelo brilho de uma família que está no altar do Senhor. Adolescentes, não é tempo de você namorar, é tempo de você buscar a Jesus Cristo, para Ele te encaminhar o caminho de ser feliz. Igreja de Cristo, é tempo de nós falarmos desse assunto pela palavra com a seriedade que isso exige. Um casamento maldito leva uma alma ao inferno, leva uma família à perdição. Uma família que hoje, porém, recebe a unção do Espírito Santo, há de ser vitoriosa e até o último dia testemunhar do poder de Deus. Caia por terra todo espírito de imoralidade, caia por terra todo espírito de sedução, caia por terra todo espírito de adultério, caia por terra todo espírito de contenda, de briga e de maldição. Que se levante no nome do Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo dentro da sua casa. Que a sua casa seja um lugar onde o Espírito de Deus reine. Reine. E vocês sabem que eu tenho um compromisso de dizer aos viúvos, aos divorciados, aos que estão solteiros e são maduros. Em lugar de viverem procurando um casamento, em lugar de viverem procurando um homem e uma mulher, procurem o batismo do Espírito Santo. A Europa está carecendo de missionários, não está carecendo de mais gente casada. Se for casamento para a glória de Deus, para sair para o campo missionário, vá. Mas os que estão sem compromisso conjugal, vocês que estão solteiros, viúvos, divorciados, o que sejam, parem de ficar buscando um homem ou buscando uma mulher na terra. Procurem o Espírito de Deus, as coisas do alto e vão viver para a glória de Deus, porque Jesus Cristo está para voltar. Nós precisamos parar de idolatrar casamento. Precisamos parar de idolatrar a ideia de que um homem só é feliz com uma mulher, que uma mulher só é feliz tendo um homem, porque tem que estar casado, porque se não for casado é infeliz, é frustrado, é amargo, é azedo na vida. Não!
Vivam para a glória de Deus. Se os casados estão sendo chamados para viver para a glória de Deus, quanto mais você solteiro. Vá para o campo missionário, vá pregar o evangelho. Você que não tem que voltar para casa todo dia, sustentar, enfim, dar conta da casa de uma família, como nos moldes de um casamento, vá viver para Jesus. Todo dia é alguém que me manda, Darleide, ora por mim, eu quero casar de novo. Eu digo, não oro. Campo missionário está vazio. As igrejas na Europa, eu tenho notícia que estão fechando por falta de crente. Não é por falta de casamento, não. Moro não. Ah, Darleide, eu fui casada, fiquei viúva, casar de novo. Vai viver para Jesus. Se tem que casar, deixa a oportunidade para outra que não casou ainda. Tu quer de novo? Ah, eu casei com 3 vezes, 3 casamentos. Deixa uma para pobre miserável que não experimentou ainda. Vai viver para Jesus? Olha, eu digo o que Paulo disse, digo eu, não o Senhor, mas olha, só Jesus na causa. Eu creio, nós precisamos nos devotar mais precisamente ao reino. Estamos muito carnais. E aos casados, a mesma palavra. Vivam para a glória de Deus. Só que o seu campo missionário primeiro é a sua casa. Ah, mas eu vivo dando o curso bíblico, pregando, evangelizando. Você vai perder a sua casa. Evangelize primeiro os da sua casa. E o transbordar do evangelho da sua casa seja testemunho para levar a outros a mensagem. Uma família em Cristo é mais poderosa do que se pode imaginar. E uma família sem Cristo é uma desgraça. Que Deus tenha piedade de nós. Gostaria muito de fazer um apelo, que vocês viessem à frente, chorando, entregando a vida a Jesus. Eu acho lindo isso, mas eu não sei fazer. Eu só posso dizer que você entregue a sua vida a Jesus. A verdade é esta: Jesus está voltando. Entregue a sua vida a Jesus e viva para a glória de Deus. Casados, compromissados com sua família. Solteiros, compromissados sobretudo com a pregação de um evangelho que pode usar da tua liberdade para apressar a volta de Jesus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar o hino Renova-me e nós vamos pedir que o Espírito Santo mais uma vez venha sobre nós e haja renovo nesse lugar. Fique em pé, em nome de Jesus Cristo, enquanto a música vai começar. Fique em pé e já em oração. O grupo de louvor vem comigo. Deixe o Espírito Santo tomar você, inundar o teu ser, te convencer da verdade. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Senhor nosso Deus, a Ti o nosso louvor e a nossa adoração. E essa canção é uma oração. É uma declaração também. É uma confissão. Há muito em nós que precisa ser renovado. Nós carecemos do Senhor.
Nós carecemos que o Senhor faça um renovo. E eu espero confiadamente que o Senhor Jesus Cristo tem feito um mover nesse lugar em quem nos escuta daqui. Casamentos hão de ser restaurados para a glória de Deus. Famílias hão de ser restauradas para a glória de Deus. Homens e mulheres darão conta do compromisso que têm diante de Deus. Cuidado, amor, atenção, tempo, presença, entrega, aliança de verdade. Filhos amados, ensinados a amar também. Jesus Cristo se move no seio destas famílias, Jesus. Que haja altar erguido, que haja tempo de orar, tempo de comungar com o céu, que cada família seja um pedacinho do céu por aqui. Que haja amor, haja perdão, haja comunhão, haja paz. Espírito Santo, se move nesse lugar, se move no coração de cada uma dessas pessoas, Pai. Faz um mover, faz algo grande, faz algo poderoso, faz algo transformador. Traz de volta os que estavam distantes, traz para cá os que estavam fora do altar, traz de novo como o tição que estava apagado, acende-o outra vez, o põe para queimar para a tua honra e glória, a começar por cada família, sendo visitado pelo poder do Espírito Santo, sendo visitado por santos anjos, sendo visitado por tua graça, para mudar, para restaurar, para fazer algo grande e poderoso nesse tempo final da história na terra. Eu clamo em nome de Jesus Cristo, o que a tua palavra garante, que ela não volte vazia, mas que faça válida no coração de cada um dos teus filhos aqui. Eu clamo no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, e nós cantamos juntos. Vem, Espírito Santo, vem, transforma meu ser. Dá-me tua paz e a luz do teu bem. É o que eu te peço. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Boa noite, igreja.